Olá, alunos, boa tarde. Espero que vocês estejam bem e animados. Animados na quarentena. Às vezes temos dias mais difíceis, certo? Mas o ânimo a gente tem que ter ânimo, gente. Às vezes de uma maneira maior, às vezes de uma maneira menor, mas lutemos, não é isso? Então vamos falar sobre os métodos de raciocínio. Eu coloquei aqui no título do nosso vídeo desenvolvimento, porque esse assunto ainda está dentro do nosso parágrafo de desenvolvimento, e assim como, por exemplo, quando a gente tem um tema e fala sobre pontos positivos ou negativos, quando a gente usa uma exemplificação, um argumento de autoridade, tudo isso, todos esses são métodos utilizados, métodos aceitáveis dentro do nosso desenvolvimento para que a gente consiga construir um posicionamento sólido e para que a gente consiga convencer, né? Porque a gente tem um texto dissertativo, argumentativo. Então, dissertar, falar sobre alguma coisa. Argumentar, defender um ponto de vista, certo? A gente tem a tese e a gente tem os argumentos que vão fundamentar essa nossa tese. Então, vamos lá falar sobre a dedução. Então, olha só, gente. Aqui a gente tem 3 premissas. Todo homem é mortal. Ora, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. O que vocês têm que entender sobre o método dedutivo? Que a gente tem uma premissa, que é genérica, certo? Todo homem é mortal. Eu estou falando sobre algum homem especificamente? Não, eu estou falando de todos eles, né? De qualquer um. Todo homem é mortal. Todos estão aqui, todos participam disso. Todo homem é mortal. Então, eu tenho uma ideia genérica. Em seguida, eu parto para uma ideia específica. Ora, Sócrates é homem. E aí eu chego a uma conclusão. Que conclusão é essa? Logo, Sócrates é normal. Gente, esse método dedutivo, além de poder ser utilizado para argumentar, certo? Ele também cai na UERJ não só no texto, não só na redação, né, no texto de fato, mas também na parte de português, tá? Isso é muito importante. Então, a gente tem a dedução, e como ela é feita? Se organiza do geral para o particular, ou seja, parte de uma verdade universal. O que é uma verdade universal? Uma verdade que é aceita por todos, ela é incontestável, para chegar a afirmações e conclusões mais individuais. Tal ideia geral é conhecida como premissa inicial, ou premissa maior, certo? A ideia de que todo homem é mortal. Após isso, com uma ou mais premissas intermediárias, menores, Sócrates é homem, é possível chegar a uma conclusão, logo Sócrates é mortal, certo? É possível chegar a uma conclusão de caráter particular. Então, temos aqui um outro exemplo. Fontes de informação são capazes de trazer transformação à vida humana. Então, a gente está falando de fontes de informação. Existem diversas fontes. Essa é a minha premissa inicial, é a minha ideia genérica. Em seguida, eu digo, ora, a leitura, agora eu estou falando de uma fonte de informação. A leitura é uma inegável fonte de informação. Essa é a minha premissa intermediária, certo? Eu citei um tipo de fonte de informação. Em seguida, eu posso chegar a uma conclusão. Que conclusão é essa? Ora, logo, a leitura é capaz de trazer transformação à vida humana. Por que a gente está estudando isso? Quando a gente faz afirmações no nosso texto e quando também a gente chega a conclusões, a gente tem que chegar a essas conclusões com um embasamento. A gente tem que ter ideia do que a gente está dizendo, certo? Então, por exemplo, se eu estou falando sobre a água e eu uso um argumento de autoridade, esse argumento de autoridade tem que ser de uma pessoa que tem conhecimento notório em quê? Sobre água, certo? Não pode ser uma coisa sobre violência. Então, vocês percebem que tudo que a gente fala tem que ter cabimento, tem que ter lógica, certo? Tem que ter uma fundamentação dentro daquele assunto. Beleza? Porque, afinal de contas, a gente tem um texto dissertativo, o quê? Argumentativo. Agora, vamos lá. Podemos ver no exemplo acima um raciocínio essencialmente dedutivo, ou seja, uma ideia que parte do geral, certo? Depois eu tenho uma ideia específica e aí, em seguida, chego a uma conclusão, já que se parte de uma verdade universal, atingindo todas as fontes de informação, passando por premissas intermediárias e atingindo uma conclusão particular. Então, vamos lá. Já falamos do método dedutivo, vamos falar agora do indutivo. O indutivo, então, começa usando exemplos específicos e depois parte para uma ideia geral. Então, temos aqui, a Terra, Marte, Vênus e Júpiter são desprovidos de luz própria. Ora, então, tivemos exemplos, né? Terra, Marte, Vênus e Júpiter são desprovidos de luz própria. Ora, a Terra, Marte, Vênus e Júpiter são todos planetas. Então, a gente tem, primeiro,
alguns exemplos, beleza? E depois temos a palavra mais genérica. Que palavra é essa? Planeta. E aí, em seguida, chegamos a uma conclusão. Logo, todos os planetas são desprovidos de luz própria, certo? Mas olha só, gente, é preciso tomar muito cuidado, porque quando a gente tem esses métodos, nós temos que partir de uma ideia que seja aceitável. Peraí, Belinha. Porque se não partirmos de uma ideia que é aceitável, nós teremos um raciocínio inválido, certo? Mas vocês têm que perceber o seguinte: assim como nós, né, como eu disse, assim como falamos sobre exemplificação, argumento de autoridade, existem vários métodos de raciocínio, certo? E aí estamos aqui falando do método dedutivo e do método indutivo, que são métodos bastante. Peraí, querida, que são métodos muito conhecidos. Gente, minha cachorrinha. E aí temos o método dialético. Assim como estudamos na dedução e na indução, a raciocínio dialético é composto por 3 afirmações, que aqui chamamos de tese. Então, ele tem uma estrutura diferente. Tese, antítese e síntese. Peraí, Belinha. Este método consiste basicamente em apresentar um argumento contrário ao seu para posteriormente quebrá-lo. Isso também é chamado de contra-argumentação, tá, gente? Porque eu tenho uma tese e eu tenho uma antítese. Vocês lembram de figuras de linguagem? A gente tem a antítese e paradoxo. As duas trabalham com... A antítese trabalha com palavras contrárias, certo? Beleza? As duas trabalham ali no campo da oposição. Então, olha só. Tese, antítese e síntese. Então, essa síntese é um resumo. Este método consiste basicamente em apresentar um argumento contrário ao seu para posteriormente quebrá-lo, fortalecendo então a sua ideia inicial, a sua tese. Então, vamos supor que o tema seja preconceito na sociedade contemporânea. A sua seleção de argumentos poderia ficar assim. Então, a gente tem uma tese, uma antítese e uma síntese. Cadê a nossa tese? O preconceito é um grave problema que a sociedade contemporânea precisa enfrentar, porque hoje em dia assume diversas facetas, né, diversas vertentes, como o racismo, o bullying, a homofobia, entre outros. Então, qual é a minha ideia? O preconceito é um problema que a sociedade contemporânea precisa enfrentar. Mas será que só a sociedade contemporânea? Opa, então vamos ler agora a nossa antítese. No entanto, este não é um problema somente da sociedade contemporânea. Sempre existiu preconceito, é só pensarmos, por exemplo, no nazismo e no antissemitismo, que são, até hoje, chagas na nossa história. Então, a nossa tese trabalha com a ideia de que a sociedade contemporânea é que precisa enfrentar esses problemas, certo? Aí a gente tem uma antítese que diz e que dá exemplos para afirmar o quê? Que o preconceito não é um problema somente da sociedade contemporânea. E aí depois temos uma síntese, chegamos a uma conclusão. Que conclusão é essa? É preciso perceber, no entanto, que tal problemática se faz ainda mais forte nos dias de hoje, pois a contemporaneidade conta com um artifício, com um meio, né, de propagação de ideias deturpadas e preconceituosas, ou seja, a internet. Por meio dela, é possível que qualquer um que tenha acesso poste e divulgue qualquer tipo de comentário, podendo assim influenciar outras pessoas. Então, o que vocês perceberam? A nossa tese diz: o preconceito é um grave problema que a sociedade contemporânea precisa enfrentar. A nossa antítese diz que o preconceito é um problema que tem mais tempo, não é um problema atual. E dá exemplos: nazismo e antissemitismo, beleza? E o que a nossa síntese vai dizer? Bom, essa problemática hoje, ela consegue ser muito mais clara e talvez muito mais... As pessoas conseguem perceber que o preconceito, de fato, é algo muito forte, porque temos uma rede, que rede é essa? A internet, que fortalece isso, que faz com que as pessoas... E ainda a gente ainda tem outro problema, né, gente? O problema do anonimato. Então, muitas vezes, pessoas dizem coisas, pessoas têm atitudes preconceituosas e não que elas nunca sejam descobertas, mas elas podem, até determinado momento, elas podem se esconder, certo? Então, a gente percebe que, no entanto, essa problemática se faz mais forte por causa da internet, porque por meio dela é possível que qualquer um que tenha acesso poste e divulgue qualquer tipo de comentário. Então, o preconceito é um problema da sociedade contemporânea? Não. É um problema mais antigo, que tem raízes mais antigas, certo? Sim. Mas a internet faz com que esse preconceito ele seja mais claro, ele seja mais forte, porque pessoas
conseguem ter atitudes preconceituosas através de uma rede que é muito usada, certo? Por exemplo, quando a gente pensa na violência, não sei se vocês já ouviram a seguinte coisa. Algumas pessoas dizem, a sociedade atual é muito violenta. Outras pessoas dizem, não, mas eu tenho X anos e eu acho que na minha infância a sociedade era muito mais violenta. E aí, então a gente tem a tese, a gente tem uma antítese, perceberam? Qual seria a nossa síntese? A violência existe há muito tempo, mas hoje, através dos meios de comunicação que se fazem mais presentes na vida da sociedade, é possível que as pessoas tenham acesso a atos violentos que aconteceram em outro continente, que aconteceram em outro país e cheguem a pensar: nossa, a sociedade hoje se faz mais presente, mas pode ser que a informação aqui é mais democrática. Vocês entenderam?